em São Paulo, então tem se pensado novos campos. Eu acho que a gente volta a pensar mais para frente do que para trás. Falando de racismo, você acredita, talvez você pense que houveram avanços nos últimos 20 anos nesse tema. Se você percebe isso, e o que você acha que ainda precisa melhorar e como que o governo pode intervir? Você acha que é uma coisa mais do governo, uma coisa de consciência coletiva da sociedade? Como você encara a situação atual do racismo e os próximos momentos, próximos anos, assim? Olha, eu acho que os dois. Porque nós precisamos de um governo que saiba que tem a responsabilidade de conscientizar o povo brasileiro da sua própria história. Nós temos hoje no Brasil uma lei, né, que garante e que faz com que os estudantes brasileiros das escolas tenham acesso ao ensino afro-brasileiro, né, a educação afro-brasileira, sobre a história afro-brasileira. O que diz essa lei? Então, desculpa. Eu acho que as pessoas não conhecem. Ela diz o quê? O que ela garante? É uma lei que obriga as escolas brasileiras a falarem sobre a história, né, afrocultural do nosso país, sobre a nossa cultura, sobre as nossas religiões. A gente, né, só estudou Portugal, né? A gente só estudou... O ensino afro-brasileiro nas escolas é uma lei, inclusive, que tem um pouquinho, né, mais de 10 anos. E que em muitas escolas ainda não são implementadas. Então, começa da escola, da educação básica, essa conscientização da importância de que nós temos de entender a história do nosso país. Da onde nós viemos, qual a nossa cultura, quem construiu esse país, qual é o nosso desafio, né? E essa nossa vontade de passar a ser um país que não ameace mais as nossas vidas. Porque, olha, por isso que eu falo que eu acho que é os dois, né? Um governo que precisa conscientizar a sua população. É um povo que nega a sua própria história. Inclusive, muitos jovens negros e pessoas negras que nem se dizem, né? Eu não sou negro, porque cresceram ouvindo, por exemplo, que era uma coisa ruim ou algo do tipo. Então, a gente ainda tem muito que avançar enquanto Brasil, no entendimento do nosso povo, da nossa própria história, e nesse desafio de prezar pela vida do povo negro no Brasil. Por quê? Um povo, né, que infelizmente está nas piores estatísticas, um povo que tem e merece uma reparação histórica, né, por anos e anos e anos de escravidão. Um povo que, infelizmente, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado num país, e a gente lida normalmente, né? São jovens, por exemplo, que estão segurando o guarda-chuva, foi confundido com fuzil e são assassinados. O jovem que está entregando uma marmita, como o jovem, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, a marmita foi confundida com uma arma, ele foi assassinado. Então, assim, quando nós vamos passar a pensar, a partir da educação básica, a formação dessas crianças, desses jovens adolescentes, entrando na universidade após isso, né, de que nós precisamos, respeitar a história do povo brasileiro. 2, entender que, né, nós não podemos mais, o racismo não pode mais fazer parte da nossa sociedade. Não há como falar de liberdade do povo brasileiro sem falar da luta antirracista. Porque se somos nós a maior parte da população brasileira, né, se somos nós as que estão nessas estatísticas terríveis, como é que se avança com a maior parte do povo, né, numa situação como essa? Então, eu acho que são duas coisas, né, mas que vem também aí do desafio da responsabilidade de governos, digo, não só federal, mas estaduais, câmaras municipais, de figuras importantes na política que entendam que o papel deles deve ser antirracista, né? Seja branco, seja negro, seja indígena. Nós precisamos construir um país que conheça a sua própria história e, a partir disso, entenda que o racismo não pode caber mais na sociedade brasileira. Uma coisa que me entristeceu, fazendo um gancho aqui, eu participei há uns 4 dias atrás, acho que foi segunda-feira, de uma rádio lusófona. Eu participei ao vivo, mas assim, como a gente estava em outro fuso, a maioria dos espectadores eram do continente africano. Tava de madrugada lá, eles iam ver a gravação no dia seguinte, porque a entrevista foi de madrugada e aqui foi à noite, enfim. E eu conversei com um representante de lá, e a gente falando sobre TDAH, foi sobre o tema TDAH. E ele falou assim, ele falou sobre o racismo que existe dentro da própria África, que é um racismo esquisito, assim, é como se é como se a mentalidade de algumas pessoas do continente africano lusófono, né, eles têm a dificuldade de enxergar esse valor. É como se fosse assim, o racismo ele é um pouco tolerado por lá, em alguns momentos. Eu achei aquilo muito surpreendente pela fala dele. Foi uma fala longa, estou tentando resumir aqui, mas veja como não apenas o racismo, mas também a questão da marginalização. As crianças com TDAH negras do continente africano são completamente negligenciadas. Se aqui já é difícil, imagina por lá. A gente sabe que a situação lá é pior,
né? Então, isso me entristece bastante. E aí, o que você pensa acerca de medidas inclusivas? Como está hoje isso no Brasil? Acho que vem mudando nos últimos 10, 15 anos. E é suficiente? Não é? Melhorou? Não melhorou? O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que nunca vai ser suficiente enquanto a gente não conseguir viver num sistema que não seja estruturado a partir do racismo. Então, a gente tem um desafio assim, gigantesco. Eu acho que nós lutamos muito para chegar até aqui, né? As cotas raciais, por exemplo, que garantem a nossa ingressão, né? E outras políticas públicas que garantem a nossa permanência na universidade. A luta, né, por mais escola pública e pela sua valorização. Essa grande luta que garantiu essa lei importante que precisa ser implementada em todas as escolas do Brasil, que garante o ensino da cultura afro-brasileira. E muitas outras coisas, né, que foram conquistas. Agora, eu acho que a gente teve um retrocesso nos últimos anos. Porque na pandemia, os mais atingidos foram os jovens negros. Nós tivemos em 2020 e 2021, né? Mas foi em 2021, o Enem com o menor número de inscritos em 13 anos. E o Enem mais branco da história. Ou seja, jovens negros e indígenas não se inscreveram para a prova. Ou porque não tiveram condição, ou porque não tiveram internet, ou porque desistiram dos seus sonhos. Né? O mercado de trabalho hoje, quem mais... Né? Qual é a cor da maior parte das pessoas em situação de subemprego? Qual é a cor da maior parte das pessoas em situação de rua? Qual é a cor da maior parte das pessoas em situação de fome? Então, assim, nós tivemos muitos retrocessos, infelizmente, com o agravamento da desigualdade social. Então, eu acho que nós avançamos muito com políticas públicas, mas nós precisamos lutar pela manutenção delas. E por mais ainda, né, para um país que tenha a missão, o desafio de combater o racismo. Porque eu acho que tudo isso, né, faz parte da melhoria da nossa sociedade. Então, acho que avançamos, mas acho que ainda temos muitos desafios. Porque a que ponto avançamos, a gente também teve um retrocesso muito grande. Então, por exemplo, no movimento estudantil, a gente luta pela manutenção da lei de cotas. Isso é importantíssimo. Foi reduzido agora, não foi? Foi cortado. Teve uma diminuição nos últimos anos, não teve? Das cotas ou não? Nas universidades? Como assim? Tinha... Pelo menos eu vejo a realidade da UNB. Uhum. Eu sou de Brasília. Então, lá tinha uma cota para negros, não sei se era 10 ou 15%. Ou 20, não sei. Uhum. E aí teve uma redução nos últimos anos, ou não? A lei de cotas tem algumas universidades, inclusive, que demoraram mais para implementar, e aí outras aumentam, outras a gente ainda está na luta. Tem uma grande história, né? Isso. E a gente, inclusive, tem muitas coisas ainda a se alterar. Na nossa opinião, na própria lei de cotas, há melhorias que a gente precisa incluir, mas a gente luta pela manutenção da lei. Então, a gente teve, nos últimos anos, a ingressão e o avanço, na minha opinião, mas a gente ainda tem muito a que construir, porque agora a gente precisa resgatar as pessoas que saíram, nós precisamos voltar da perspectiva de presente e futuro para esses jovens, então tem muito a que fazer. Então eu acho que a gente lutou muito até aqui, conquistamos muitas coisas, mas o desafio da luta antirracista no nosso país ainda é muito grande, porque a gente ainda tem muito, né, jovem negro, a população negra como um todo, em situações terríveis, como disse a maior parte aí nessas estatísticas tristes para o nosso país, e nós precisamos construir essa luta, e deve ser desafio de todo o povo brasileiro, porque, né, não há como falar sobre desenvolvimento e avanço do nosso país sem a população negra. Sim.